Eu queria que você, Aidar, traduzisse para a gente um pouco o que aconteceu. Você teve o julgamento no Supremo Tribunal Federal do deputado Daniel Silveira, que falou gatos e... Como é que é? Gatos e lagartos? Como é que foi? É gatos e lagartos que fala? Cobras Sobre e gatos. cobras e lagartos, sobre os Cobras, ministros do Supremo, em particular o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes. Aí, prisão, tornozeleira, fuga no Congresso, etc., julgamento, aí vem o decreto, aí o indulto individual, a graça do presidente, direito do presidente, mas, obviamente, essa novela continua, o Supremo Tribunal Federal irá se debruçar sobre isso. Eu queria que você explicasse para as pessoas por que o presidente pode fazer e o que estará em discussão pelo fato dele ter feito. Explica para a gente, por favor, Aidar. Boa tarde, Weneg. Boa tarde, Débora, Boa querida. tarde. Weneg, você sabe que você confundiu e falou gatos e lagartos? Porque uma das coisas que o Daniel Silveira disse naqueles vídeos que levaram à condenação dele é que ele ia bater na cara do ministro Alexandre de Moraes com um gato morto até ele miar. Talvez seja por isso que você tenha isso. confundido com gato. Foi uma das coisas leves que ele disse no vídeo, né? Oi, Neg, é uma bagunça isso que a gente está vivendo, mas não deixa de ser interessante pelo seguinte, porque é inédito. Desde ontem eu estou procurando e conversando com um monte de gente, ouvindo um monte de fonte diferente, com visões diferentes sobre essa zona, mas procurando algum decreto de algum presidente que já tenha concedido graça para alguém, graça individual, porque graça é um instituto individual, ele é pessoal. O indulto não, o indulto é um instituto coletivo, né? E você sabe que eu achei, pouco antes de entrar no ar aqui, o Juscelino Kubitschek, em 1957, concedeu graça a um médium chamado Zé Arigó, da cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Ele foi condenado por curandeirismo, ele dizia que recebia a entidade do médico Fritz, um médico alemão. Ele foi condenado por curandeirismo e o JK, porque gostava desse médium, concedeu graça para ele e livrou ele da cadeia. Depois, quando o JK não era mais presidente, ele foi condenado de novo por curandeirismo e aí foi em cana. Mas o JK concedeu. Agora, na democracia recente, a redemocratização de 1988 para cá é inédito, Eneg. E aí tem alguns aspectos, se eu falar demais, você me interrompe, faz as perguntas, pode ser um bate-papo tranquilo isso aqui, mas tem alguns aspectos que é o seguinte, esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, muita gente está se pegando num aspecto técnico que Daniel Silveira foi condenado, mas quando há uma condenação, eu, você, a Débora somos condenados, para essa condenação valer, ela tem que ser oficializada. Como que se oficializa essa condenação? Acaba o julgamento, acaba o processo, você publica no Diário Oficial. Esta é a decisão. Essa decisão do Supremo não foi sequer publicada ainda no Diário Oficial. Não tem o que a gente chama de acórdão. Ou seja, não há uma decisão oficial condenando Daniel Silveira. Logo, não há o que agraciar, não há o que indultar, não há indulto possível se não há condenação, não há pena ainda a ser cumprida. Esse é um ponto técnico que o pessoal está se pegando para dizer que pode ser derrubado o decreto por aí. Mas eu conversei com outras pessoas que disseram o seguinte, mas isso, Rodrigo, você está se pegando num aspecto técnico e outras pessoas também, mas é uma questão de logística que não resolve, porque aí é só o Bolsonaro editar outro decreto quando o Supremo publicar no Diário Oficial essa condenação. Tem um outro ponto mais complexo aí, e esse pode ser o foco do debate no Supremo, que é o de abuso de poder. O presidente tem o poder, tem a prerrogativa de dar indulto ou graça. É uma prerrogativa do presidente, é o juízo dele. O Supremo já julgou que esse é um juízo presidencial. Ele pode dar a clemência a quem ele quiser. Só que essa clemência, esse decreto, é um ato administrativo. E todo ato administrativo tem que obedecer princípios como o da moralidade, da impessoalidade, etc. Então, pode ser julgado por esse desvio de finalidade, agora também esse aspecto do abuso de poder. O presidente tem esse poder, tem essa prerrogativa, isso é inquestionável, mas ele abusa dessa prerrogativa quando ele age para beneficiar uma pessoa específica que faz parte do círculo dele. É aí que acaba, é aí que mora
que se rasga o princípio da impessoalidade. Geralmente, os indultos, eles são concedidos coletivamente. Todo final de ano tem uma tradição brasileira que se concede os indultos. Inclusive, a gente vai lembrar que em 2017 o presidente Michel Temer concedeu um indulto, isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu o indulto, mas quando o Supremo julgou o mérito, ele validou o indulto do presidente Michel Temer, e validou, Ineg, com esse argumento. Diga. É o seguinte, toda vez que a gente tem uma questão constitucional, e no Supremo Tribunal Federal todas as discussões são de natureza constitucional, você acaba tendo um choque de ideias dentro de uma carta que é um cartapácio, é um negócio gigantesco. Então, por exemplo, existe o princípio da imunidade parlamentar. O deputado pode falar o que bem entender, o deputado pode votar como bem entender, e isso é um princípio que tem sido citado por várias pessoas para dizer que o Daniel Silveira não poderia ter recebido a pena que recebeu, porque afinal ele tem imunidade parlamentar. Mas também existe o princípio, o contexto da harmonia entre os poderes, e como você tem o contexto da harmonia entre os poderes, toda vez que você agride a harmonia entre os poderes, você pode estar ferindo um outro princípio e, portanto, sopesando essas coisas que você vai tocando e cabe ao Supremo Tribunal Federal entender o que vale até onde, como é que vale, até onde as coisas vão. Nesse caso, por exemplo, o presidente da República tem, pelo artigo 84, o direito de exercer, privativo, de assinar um decreto desse tipo. No entanto, ele pode ser discricionário, mas não arbitrário. No entanto, ele pode adotar o ato como bem entender, mas não pode cometer erros legais, porque a discricionariedade está prevista na lei, né, ou na Constituição. A arbitrariedade é o arrepio dela. E aí vem de novo aquela linha fina. Não se pode discutir o mérito, a motivação do presidente. Ah, mas ele conhece o Daniel Silveira. Não, tudo bem. Então conhece, está proibido de dar indulto, fere o princípio da impessoalidade, aí entra no que você está falando agora. Como é que o Supremo pode arbitrar que o fato de ser uma pessoa conhecida de outra, essa pessoa que é conhecida tem que ser punida por conhecer o presidente da República sem ter, portanto, direito ao indulto, porque senão vai se encaixar na pessoalidade. Vem um nó, não vem não? Vem um nó, e é interessante porque a gente vai ver argumentos como esses que você colocou agora discutidos no Supremo Tribunal Federal. Isso, de fato, o presidente tem essa prerrogativa, ele pode indultar, ele tem esse poder de dar a clemência. O problema nesse caso é que ele usa, é uma brecha que ele deixa nesse decreto, que ele usa, e aí que pode encaixar o abuso de poder. Ele usa uma alegação tanto da imunidade parlamentar como que você citou, liberdade de expressão. De que, além de ter direito à liberdade de expressão de criticar o Supremo Tribunal Federal, Daniel Silveira, por ser deputado, por ser parlamentar, ainda estaria coberto com o escudo da imunidade parlamentar. E ao colocar isso no decreto, o Bolsonaro, na prática, ele se choca, ele contrapõe a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma frontal. E aí é que está a brecha. Por quê? Porque o Supremo já decidiu, não só no caso do Daniel Silveira, vem decidindo nos últimos 20 anos que a imunidade parlamentar não pode servir como um escudo contra crimes comuns. E por quê? Imunidade parlamentar serve para o deputado para proteger ele por suas palavras, atos e votos. Mas essas palavras, atos e votos protegidos têm que ter relação com a atividade parlamentar. Qual foi a condenação do Daniel Silveira? A principal, coação no curso do processo. Ele era investigado em um inquérito no Supremo Tribunal Federal e ele ameaçou os juízes desse inquérito. Você ameaçar juiz é crime comum. Por ser crime comum, não guarda relação com a atividade parlamentar, não está coberto com a imunidade. E ao conceder esse decreto, que, de novo, é uma prerrogativa que ele tem, ao deixar essa brecha dizendo que ele acha assim que tem imunidade parlamentar e por isso concede a clemência, a graça, tem uma brecha para dizer agiu com abuso de poder, porque na prática tentou agir como uma instância revisora do Supremo Tribunal Federal. E esse é o quiprocó que a gente vai ver discutido. Como eu disse antes,
Não tem resposta fácil, Eneg. E eu já ouvi, olha, muita gente de ontem para hoje também, e tem gente que acha que simplesmente essa é uma prerrogativa do presidente da República e o Supremo não pode analisar sob nenhum ponto de vista. Mas tem gente que acha que ao deixar esses considerandos, essas brechas, o Bolsonaro acaba permitindo que o Supremo analise. A gente vai ver isso discutido já no Supremo Tribunal Federal, porque já tem um recurso da rede contestando esse decreto. E tem outra coisa interessante. Salvo engano, o PSOL e o Renan Calheiros já entraram na Câmara também com decreto legislativo pedindo para sustar o decreto presidencial, que é outra discussão sobre essa harmonia nos poderes. Deixa eu entender uma coisa. Deixa eu entender uma coisa. O presidente da República deu aumento para quem sequer foi contratado. O presidente da República, ele indultou alguém que ainda não foi condenado. Quer dizer, não há o trânsito no processo, certo? Você ainda não tem o encerramento, de forma que o Daniel Silveira pode andar para lá e para cá, o Daniel Silveira não perdeu o mandato, o Daniel Silveira não vai ser preso, nada. É preciso encerrar o processo. Então, do ponto de vista prático, o decreto é um documento que ele tem, que na hora que sair a sentença final, na decisão final do Supremo, ele pode dizer, opa, não vale nada, tem o decreto. Mas, por enquanto, o decreto não tem serventia, até porque a decisão do Supremo também não tem validade até que seja encerrada. O Supremo não pode entender, portanto, numa sessão, que o decreto não tem validade simplesmente porque ele se fia sobre um fato que não existe? Pode, Eneg, pode sim, pode decidir isso, só que daí a gente entra naquele problema. Basta que quando for publicada a decisão do Supremo, o Bolsonaro edite novamente o mesmo decreto. Outro decreto. Perfeito. Outro decreto. Aí é um decreto. Essas discussões todas. Perfeito. Mas pode superar. Pelo seguinte, há um mundo oficial e um mundo dos fatos que ainda não está oficializado, mas o fato ele está condenado. Ele está condenado. E mais, essa condenação, apesar de não ter sido publicada, tem gente que acha que já tem as consequências secundárias. Por exemplo, ele já está inelegível, porque ele foi condenado por órgão colegiado e aí seria barrado pela lei da ficha limpa. Aliás, esse é outro aspecto, né? Porque esse decreto do Bolsonaro, ele atinge, a única coisa que ele evita é a execução da pena. Ou seja, Daniel Silveira não seria preso. Agora, o que eles chamam de consequências secundárias da pena, ele não suspende. Então, ele segue inelegível e pode ter o mandato cassado pela Câmara.